Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo aí, mais um pós-jogo. Hoje falando de Palmeiras 2, Inter de Limeira 0. Né, vamos falar do jogo, vamos falar também do que poderia ter sido o jogo, né? Aqui no pós-jogo. O Palmeiras vence, vamos dizer aí, com uma certa tranquilidade, né? A Inter de Limeira no primeiro tempo, né, chegou com bastante perigo. O Everton aí teve que fazer boas defesas, né? Defesas aí bem difíceis mesmo, né? Primeiro eu peço desculpas por não ter soltado o pós-jogo ontem, mas é porque eu estava no jogo, né? E acabei chegando em casa, estava cansado, enfim. Então hoje eu vou analisar com mais calma, né? Com a cabeça já mais fria sobre o jogo. Assim, foi um jogo que no primeiro tempo foi muito... como é que se diz? Um time ataca, depois outro time ataca, foi bem louco assim, né? O Palmeiras, obviamente, tomando o controle da partida por ser o time mais forte, por ser o mandante, mas a Inter surpreendendo, porque saindo bem, tendo boas oportunidades, o Everton, que nem eu falei, fazendo boas defesas, né? Mas aí o Palmeiras consegue encontrar o seu pênalti, né? Um pênalti bem marcado aí, né? Que o Veiga bateu bem no cantinho, 1-0. E aí o Palmeiras já começou a ter um pouco mais de controle. A Inter ainda chegava, né, com um certo perigo, mas o Palmeiras já tendo um certo controle, né, do jogo, né, administrando. E aí saiu o segundo gol. Um golaço do Piquerez, né? Não sei se... Eu ainda não revi o gol pela imagem da televisão, mas a imagem do estádio, né, vendo de trás o gol... Cara, assim, ele pega um chute que você pensa que vai pra fora, porque ele pega de 3 dedos. E quando você vê a curva da bola já indo em direção ao gol, cara, você vê que foi um puta golaço, né, do gol do Piquerez, que vem fazendo aí uma boa temporada, né, o Piquerez, né. Assim, sem nada pra comentar dele. Ele às vezes é um pouco durão, né, meio rígido, né. Mas, pô, ele é um cara que marca bem, um cara que se apresenta bem, né. Ele não tem a mesma mobilidade que tinha o Vinha, por exemplo, mas ele é um cara que, pô, ele é meio que completo, né? Porque ele chega bem no ataque, ele defende bem, então ele é um cara assim, né, mais completo, digamos assim. Até o Sr. Marcos Rocha, que eu venho criticando aqui, que se apresenta em jogos importantes, né? Como foi na final contra o Flamengo, como foi no jogo contra o Santos. Hoje foi bem também, né? Sem nada assim de mais, de menos. A defesa foi relativamente bem. O problema, né, essas bolas nas costas, que eu já venho falando bastante dessas bolas nas costas, tá? No jogo contra o Flamengo foram quase que 3 bolas nas costas, principalmente o segundo gol, o gol do Gabigol, bola nas costas, né? Então a defesa vem sofrendo com isso, mas, né, assim, quando a defesa não vai bem, tem o Everton lá que salva, né? Como foi hoje, então um time bem completo assim na parte defensiva. Aí no final do jogo, no final do primeiro tempo tem um pênalti, né? Mais um pênalti que aí que vem o primeiro erro, né? Deixar o Dudu bater. Cara, você pode falar o que você quiser. O Dudu é ídolo, o Dudu, ele é um dos caras que nessa geração ressignificou o Palmeiras, né? Ao lado aí de outros caras como o Praz, por exemplo, como o próprio Paulo Nobre, como o Zé Roberto. Mas, cara, ele não sabe bater pênalti. Ponto. Tipo, não adianta você querer enfiar isso nele se ele não sabe bater pênalti. Eu não sei o que aconteceu no campo, não vi entrevista, não sei se ele pediu pra bater, se o Veiga deu a bola pra ele. Fato é, ele não sabe bater pênalti, ele não pode mais bater pênalti, tá? A gente reclamava que o Dudu, ele pipoca em decisões, porque ele perdeu pênaltis em decisões. Mas dessa vez não foi uma decisão, tava 2-0, tipo, pressão nenhuma, e ele perdeu. Bateu muito mal, tentou tirar do goleiro, bateu pra fora, tipo... Ele sempre tem esse mesmo estilo de batida, né? Que a batida tentar bater muito no canto. E ele fez isso contra o Corinthians, né? Naquela final de 2018 e perdeu, o Cássio pegou. Fez isso na semi de 2015, ele deu sorte que a bola entrou. Bateu um pênalti assim, se não me engano, se falhar a minha memória, contra o Novo Horizontino em 2016, se não me engano, na fase de quartas de final do Paulistão, que ele bateu um pênalti assim e fez o gol, mas é sempre o mesmo pênalti, tá ligado? Ele pode mudar, ele é um jogador que tem, como é que se fala? Que tem categoria pra fazer diferente, né? Mas perdeu o pênalti, enfim, beleza, tá 2-0. Aí vem o segundo tempo. Cara, o segundo tempo foi um jogo mais
mais feio, digamos assim, né? Porque a Inter tentava chegar, mas o Palmeiras conseguiu neutralizar muito bem a Inter, né? E também não teve tantas chances de perigo. Quando chegava, tentava finalizar de fora, ou fazer uma tabelinha ou outra. Então foi um jogo mais feio, digamos assim, mais chato, digamos assim. Mas é que vem o pulo do gato, e é isso que eu queria comentar aqui. O Abel tira o Dudu e o Endrick, coloca o Giovani e o Breno Lopes. Cara, o Breno Lopes é horrível, tá? Ninguém vai falar coisa diferente disso, porque ele é muito ruim mesmo, não tem o que esperar dele. Mas o Giovani, cara, toda vez que ele entra no jogo, ele muda o jogo, né? Foi assim contra o Santos, ele entrou bem, fez o gol. Contra o Mirassol nem se fala, a vitória foi na conta dele. E hoje de novo, cara, muito bem no jogo o Giovani, muito bem. Ele é um cara que gosta do confronto, do 1 contra 1. Cavou o pênalti, né? O outro pênalti perdido pelo Veiga. Teve outras chances que ele desperdiçou, mas, cara, ele tá voltando agora de lesão, ele é novo, né? Ele tá estreando, teoricamente, agora no profissional, né? Porque no passado teve poucas oportunidades, depois se lesionou grave. Então ele tá indo muito bem, cara. Na minha opinião, o ataque de hoje, Rony, Dudu e Endrick, alguém vai ter que sair pro Giovani entrar. Tá? E aí vai do Abel. Ele quer tirar um cara que é ídolo, mas que muitas vezes desaparece no jogo, que é o Dudu. Tudo bem. Quer tirar o Rony, que a gente já percebeu que como ponta não funciona, cara, e não tá funcionando como ponta. Pode ser. Quer tirar o Endrick, botar o Rony como centroavante, como ele jogou muito bem no passado, e o Giovani na ponta, um ataque rápido de circulação. Eu acho que seria o mais ideal nesse momento. Então, por exemplo, no derby de quinta-feira, eu entraria assim. Entraria com Dudu, Rony e Giovani. Ou até com 4-4-2, mas aí já é outra história. Tô falando, né, do trio de ataque. Porque, cara, o Giovani vem entrando muito bem. E aí, pode ser que ele calhe a minha boca. Pode ser que ele não seja um jogador que atue bem como titular. Acontece. Eu lembro que o Keno, quando chegou no Palmeiras, era assim. Quando ele jogava o jogo inteiro, do começo, cara, ele não fazia nada. Quando ele entrava no segundo tempo, ele rabiscava, punha fogo no jogo. Pode ser que o Giovani seja esse tipo de jogador. Aí eu não sei informar. Não sei dizer, só vendo pra poder analisar. Mas ele merece a sua chance, cara. Porque ele tá jogando muito bem. Sempre que ele entra, ele muda o jogo, né? Acredito que até a ideia do Abel é essa, né? Não é tipo, não vou poder ele de titular. É exatamente isso, né? Colocar um cara rápido, descansado no segundo tempo para pegar as defesas adversárias mais cansadas, né? Então acho que a opção pelo Endrick e o Giovani seria legal pro segundo tempo aí, talvez até contra o Corinthians mesmo, né? Mas no geral fomos bem, né? Aí o Giovani sofreu o pênalti, o Veiga foi bateu mal o segundo pênalti, perdeu. E, cara, foi 2-0, foi um jogo tranquilo e tal, mas não pode perder 2 pênaltis no jogo e tantas chances como perdeu. O Giovani perdeu outra chance, 2 pênaltis, porque isso faz falta. O jogo tava 2-0. E se tivesse 0-0? E se tivesse, sei lá, 1-0 com a Inter pressionando? Então, não pode perder, né? Jogador que joga num time grande como é o Palmeiras não pode se dar o luxo de perder pênaltis assim, né? Mas é bom que isso aconteça agora, na 7ª rodada do Paulista, contra a Inter de Limeira, né? Que isso não se repita num clássico, numa fase final de campeonato, porque a gente sabe que isso dá merda, né? Foi assim contra o São Paulo na Copa do Brasil. Então, acredito que o Abel saiba disso, ele falou até na coletiva, e, né, corrigir aí esses erros. Mas no geral o Palmeiras foi bem, né? Assim, não correu riscos muito sérios, apesar de que nos primeiros 20 minutos, né, de jogo a Inter teve aí umas 2, 3 chances que o Everton foi muito bem, mas de resto o Palmeiras neutralizou, controlou bem o jogo, e saímos com mais 3 pontos, né? O Palmeiras ainda segue invicto no campeonato, né? É o líder do seu grupo, o líder geral, 17 pontos, e agora vem aí o jogo contra o Água Santa e depois o clássico contra o Corinthians, né, que vai ser pegado, né? Então é isso, cara. O pós-jogo é esse, não tem muito o que falar, porque o jogo foi bem tranquilo, digamos assim, neutro. Então saímos com a vitória, mais 3 pontos e bora pra sequência do campeonato aí. Contra o Água Santa vai ter pós-jogo sim, né, depois da partida, né? E contra o Corinthians aí, quem sabe a gente não faz uma coisa diferente, algum tipo de interação diferente. Beleza?
Um abraço e avante palestra!